Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, que você esteja bem, que tudo na sua família, na sua casa esteja bem ou caminhando para ficar melhor a cada dia nesse ano de 2023, é o que a gente deseja a ti. E você que está chegando aqui no nosso canal, seja nosso inscrito, membro dessa família aqui de quase 42 mil pessoas, já seja aposentado, pensionista, BPC Loa, servidor. Participe da nossa luta, tá? É um canal que luta por melhorias para o aposentado, pensionista, BPC e servidor. Toda essa classe representada aqui num humilde canal do YouTube, representado por esse jornalista que vos fala e que sempre procura trazer convidados do mais alto escalão, seja jornalístico, seja informativo, seja do direito, seja de todas as áreas que agregam na vida de vocês. Então é muito importante que você chegue aqui. Se não é nosso inscrito, se inscreva, ativa ali o sininho. Se está inscrito, veja se o sininho está ativado, porque o YouTube está cada dia numa preguiça, numa leseira para recomendar os nossos vídeos e a gente precisa muito dessa participação de vocês. Se já é nosso inscrito, já sabe onde você está pisando. É mais simples, taca ali joião e compartilha nos grupos de WhatsApp, porque hoje vem informações bombásticas aqui para você que gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no universo do aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas. Para dividir comigo a tela, tá ele, o meu irmão de causa, o meu irmão de luta, o meu irmão de formação, Milton Antunes, diretamente da Paraíba. Seja bem-vindo sempre aí, meu irmão. Simbora! Tudo bom, gente? Boa noite, pessoal. Boa noite, Tiagão. Correria grande, mas é sempre bom estar aqui com você, com essa galera que está sempre ávida aí por informação e atualizações. Eu passo o dia todo, né, lá no Zap, como diz a história, e assim, hoje eu já conversei com gente de tudo quanto é canto desse Brasil, mas é sempre bom quando a gente está aqui no ao vivo, que a gente alcança mais pessoas e a gente responde mais perguntas, tira mais dúvidas, tá? Bora lá, estou aqui à disposição. Com certeza. Façam como a Esmone, façam como o Cláudio Siqueira, o Gelson, a Tânia Regina, Ana Lúcia, Maria Alaide, Ceissa Queiroz, acho que é a primeira vez da Ceissa Queiroz aqui, não lembro desse nome. Seja nossa inscrita, Ceissa, seja bem-vinda, tá bom? Aqui é um canal de luta, como já falei, a gente tem algumas artimanhas aqui legítimas para ajudar vocês a saírem do superendividamento. Temos uma parceria bem bacana com o Milton para digitar seus contratos em segurança e sem adições de seguros indesejáveis. A gente luta de verdade, temos uma empatia pela causa, né? Eu atuante no mercado, além de jornalista, o Milton com um jornalismo muito focado, muito nichado para a área de aposentados e pensionistas. Como eu falo e sempre canso de falar aqui, não é porque ele está comigo, talvez o cara mais empático da causa, que de verdade abraça, porque talvez, assim como eu, vê a causa sendo representada nos parentes dele, né, a mãe, e a gente que vive isso na pele, meu avô está com 80 anos de vocês, então a gente se sente os aposentados do futuro e queremos melhorias, não estamos satisfeitos com a situação atual de ninguém, e por isso que a gente briga, por isso que a gente luta e por isso que a gente não abaixa a nossa guarda. Mas sem mais delongas, a gente veio falar hoje do 13º salário, né, Milton? 13º que está aí na boca do túnel esse ano aí, o pessoal vai antecipar, assim como foi no ano passado, né? O ano passado tivemos esse salário em maio, o pessoal ficou esperando aí em dezembro, esqueceu que pegou em maio, alguns usaram, outros não usaram, e novamente a gente está aí tendo que fazer essa antecipação. Na verdade, o país está bem colapsado, né, financeiramente, a gente sabe que está numa raspa de tacho aí, e que o dinheiro entra para o aposentado e já acaba, ele gira na economia, né? O governo não dá nada de fato, o que daria seria o 14º, acabou que não saiu, por enquanto, né? Temos esperanças ainda, mas não é uma realidade. E a realidade é essa antecipação do 10º, Milton. Como é que está essa situação? Você que apurou com mais profundidade, temos data já de liberação? Tiago, na verdade, eu quero até mandar um beijo aqui para o pessoal que está acompanhando aqui o chat. Mandar um beijo especial para a Ângela, para a Tânia, para a Enaira, que está sempre com a gente também. Todo mundo está acompanhando aqui, tá? Inclusive, quem está aqui no canal do Tiagão, se não está inscrito no canal do Milton Antunes, segue lá, tá, pessoal? Isso é importante, isso fortalece muito a nossa luta. Tiago, muita coisa está acontecendo nesses bastidores agora, né? Nessa inicial do ano de 2023. Essa semana agora, né, que se inicia, na quarta-feira a gente vai ter aí a posse, né, de senadores e de deputados federais, mas
principalmente nessa semana, eu nem diria que a posse é o mais importante, eu diria que a definição, né, de presidente das casas. Arthur Lira tentando a reeleição, assim também como o Pacheco no Senado. Eu acho extremamente importante que o Pacheco permaneça no Senado por várias situações, por vários fatores. Ficou claro que ele está apoiando o governo, né? Ele tem um olhar mais coerente, mais centrado. Eu gosto muito do formato, né, de trabalho do Pacheco. E eu acho que isso vai ser muito positivo com a vitória dele para as nossas pautas. Tá? É um ponto que eu quero deixar já, antes de entrar diretamente na questão do 13º, dessa antecipação, quero fazer essa análise do atual cenário para que as pessoas entendam o que é que a gente tem nessa bandeja e o que é que pode ser servido para a gente ou não. Caso o Pacheco venha a perder, ele tem dois concorrentes, ambos, né, que apoiaram o Bolsonaro, que apoiaram o ex-governo, e caso venham a substituir o Pacheco no Senado, eu acho que é uma perda muito grande para tudo que a gente tem de enfrentar nesses 4 anos de trabalho, tá? Então, eu já quero deixar esse cenário. Por outro lado, na Câmara, a gente tem o Arthur Lira, né? Lembrando que no Senado o Pacheco tem o apoio do Lula, tá? Do governo como um todo. Por outro lado, na Câmara dos Deputados, a gente está chegando aí novamente com o Arthur Lira, que já é figura, né, carimbadíssima, a gente já dispensa comentários sobre ele, apoiava, né, como apoiou claramente, amplamente, o governo Bolsonaro, viu que perdeu com o Bolsonaro, ele não é bobo nem nada, quer permanecer no poder, porque, na verdade, eu até brinco, né, o presidente da Câmara, ele, sinceramente, se a gente vê isso no Brasil de 200 anos atrás, ele era um verdadeiro imperador, porque tudo fica na mão do presidente da Câmara. Muito mais poder até do que o próprio presidente do Senado, embora o presidente do Senado seja representante, né, das duas casas do Congresso como um todo. Quando a gente fala Congresso, a gente fala de Câmara e fala de Senado. Então, eu acho muito importante a manutenção do Rodrigo Pacheco no Senado, mas agora, com esse aceno do Arthur Lira, que está sendo apoiado também pelo Lula, eu acho óbvio, ele vai se manter no poder, não tem nenhum oponente aí, só tem um candidato para concorrer com ele do PSOL, e, sinceramente, muito nanico perto do que o Arthur Lira já representa diante, Thiago, dos acordos que ele já tem costurado. Então, ele vai ter um amplo apoio, ainda que surja alguém de última hora. Por que eu estou fazendo essa análise, pessoal? Porque nós não temos só o 13º salário, que pode vir a ser antecipado agora para os próximos 2 ou 3 meses no máximo. Nós temos inúmeras outras pautas que dependem naturalmente, essencialmente, né, de um presidente da Câmara que esteja alinhado, né? Eu tenho todas as minhas reservas contra o Arthur Lira, não vou nem questionar aqui, porque eu fui ferrenho opositor dele, cobrando, né, as pautas que defendem os direitos de cada um de vocês. Não vai ser diferente agora. Por outro lado, como é o campo político, né, uma hora você está de um lado, outra hora você tem que apoiar o outro lado se você quer realmente lutar pelos mesmos ideais e visão que você tem. Então, eu agora vou ter que, entre aspas, apoiar alguma coisa ligada ao Lira, porque é ele quem vai estar ligado diretamente ao governo Lula e, consequentemente, o governo Lula é quem vai trazer agora, pelo menos é isso que nós vamos cobrar, Thiago, e aí a gente vai ver quem é quem nesse jogo de xadrez. É o governo Lula agora quem está na situação, ele não é oposição. Estando na situação, tudo quanto era pauta que o governo Bolsonaro, né, queria ver de longe, que são as pautas bomba, né, aquelas pautas populistas, ou né, que tem uma visão mais popular. Por quê? Porque atende o mais pobre. Essas pautas, teoricamente, agora tem que estar abraçada pelo Lula e pelo governo de esquerda, ou quem apoia a esquerda, que normalmente é quem realmente abraça os menos favorecidos, pelo menos na grande maioria das situações que eu presenciei. E eu quero ver isso agora. Com a questão do 13º, eu confesso a você que, diante de muita coisa que está sendo ventilada, se eu dissesse para você agora, Thiago, já tem data prevista, Thiago, já tem conversas bem avançadas sobre o assunto, então falta detalhe. Se eu dissesse isso aqui para você no seu canal, eu estaria mentindo, tá? Então, eu nunca fui, né, de enfeitar nada, né, de trazer firula. Então, sendo pé no chão, não há nenhuma conversa avançada sobre isso. O que há, sim, é um aceno, né, de nós que somos
favoráveis, e nós que temos uma visão mais sensível. E outra coisa, Tiago, a gente já está mergulhado nisso há 4 anos, né? Dentro desse trabalho. Então, a gente está apresentando agora, aos poucos, para esse governo que acabou de assumir, o que é que está em jogo, o que é que está nessa situação que aflige e que alcança atingindo os nossos aposentados. O Lula, com a sua equipe, ele tem uma ideia muito superficial do que está acontecendo, né? Haja vista tanta coisa que tem acontecido nesses pouco mais de 30 dias, né? 30 dias de governo oficialmente, muita coisa, muita água já passou por baixo dessa ponte. Então seria leviano dizer, o governo já tem um discurso muito avançado, já está quase tudo pronto para antecipar o 13º. Mentira, não está. Não está. Sinceramente, sabe por quê? Porque, infelizmente, o governo, nesse momento, tem outras prioridades. Essa é a verdade, Tiago. Agora, cabe a mim, cabe ao nosso trabalho, justamente isso. Levar para esse governo, aproximar esse governo agora do nosso público. Não é que o governo não saiba que você existe, você é aposentado e pensionista. Ele sabe. O que ele não sabe é a profundidade do buraco onde você está metido. Esse é o trabalho da gente, Tiago. Esse é o trabalho que eu vou fazer daqui a pouco lá em Brasília, pessoalmente. E aí, somente após essa minha passagem por Brasília, eu posso voltar aqui e dizer, Tiago, eu fui, como tantas vezes eu estive em Brasília durante o governo Bolsonaro, eu agora fui uma vez durante o governo Lula e percebi que há um aceno muito importante, muito sensível à nossa luta. Seja na CCJ, com aquele monte de projeto que a gente tem lá engavetado, na CFT, em todas as comissões, tá? Não é diferente com o 13º salário. Eu quero demais que ele seja antecipado. Todo dia eu recebo aqui no meu WhatsApp uma enxurralhada de gente pedindo, Milton, eu quero, seja para metade agora, metade final do ano, seja tudo agora, cada um quer uma coisa. O que é interessante e importante a gente destacar é a necessidade. Está todo mundo desesperado, Tiago. Você que é do consignado sabe o quanto as pessoas estão, né, se virando nos 30 para pegar qualquer margem de ser. Hoje a gente atendia uma cliente, né, em offline aqui, eu e o Tiago, uma pessoa que está assim, sabe, tem empréstimo em tudo quanto é lugar, pessoal. Isso é sinal de desespero já das pessoas. Qualquer margem que pinga ali, as pessoas estão refinanciando, estão fazendo desespero. Não tem outro resultado. E é isso que eu quero solucionar na vida das pessoas. A gente está aqui para isso, né? Eu lamento que ainda tenhamos tanta gente nessa plataforma brincando com a necessidade das pessoas, Thiago. Lamento demais, sabe? Eu até disse recentemente num vídeo que eu fiz que o bom da vida é que tudo que vai volta, né? Tudo tem retorno. Então, eu estou dando o meu melhor para as pessoas, porque eu me preocupo de fato com elas. Eu gosto de olhar no olho delas. Nem sempre eu vou dizer para elas o que elas querem ouvir, mas eu vou dizer sempre a verdade. E disso eu não abro mão. Então, quem está comigo vai estar sempre com a verdade. Quem quer meias verdades procura outro terreno, que não vai ser no meu que vai, sinceramente, ter pasto para esse povo todo, infelizmente. E eu acho que o Thiago trabalha da mesma forma, a gente tem sempre uma coerência muito grande, um cuidado, uma sensibilidade muito maior com o que a gente faz e com o que a gente traz de informação para vocês. Fechando o raciocínio, não tem absolutamente nada encaminhado com profundidade sobre a antecipação do 13º, a não ser boa vontade da gente cobrar para que eles acordem e entendam que é só eles quererem, é só eles saberem que vocês precisam. Porque 3 anos de antecipação, tá? Vocês estão agora... Vamos contar o tempo. Vocês tiveram a última antecipação em maio de 2022, tá? Olha quantos meses já se passaram. Mais de 6 meses. Se nós continuarmos como estamos, Thiago, nós só vamos ter o pagamento do 13º com o calendário que saiu agora. Esse calendário que está sendo anunciado, o pessoal está gritando aí, saiu, anunciado o 13º. É o calendário normal, pessoal, com pagamento lá na virada de agosto para setembro e de novembro para dezembro. Se nada mudar, é lá que você vai receber. E é um absurdo, por quê? Porque você recebeu em maio de 2022. Em maio agora de 2023 faz um ano. Mas quantos meses para chegar lá no finalzinho do ano? Vocês vão ficar quase 2 anos, praticamente, sem um dinheiro que é de vocês, tá? E que o governo, mais uma vez, utilizou para movimentar a economia, deixando você em segundo plano. Pessoal, pedi uma questão aqui, só para... Tem pessoas que aparecem no nosso chat, a gente respeita a todos aqui, mas tem pessoas que eu nunca vi, chegam aqui chantageando emocionalmente de uma forma que eu acho bem equivocada, porque, primeiramente, o convidado está aqui, ele é um jornalista,
como ele está falando, ele apura o que ele vem falar, ele não é um youtuber que não estudou nada, montou um canal e saiu falando abobrinha, como muitos que tem aqui. Isso ofende a nossa profissão, a nossa categoria. Então, quando você chega na live, tem dois jornalistas, um falando a opinião dele, o outro tem alguns contrapontos aqui que a gente diverge, mas somos amigos e isso independe da nossa opinião política, mas eu não pego e falo assim, não, você falou um negócio que me doeu, estou indo embora. Não, isso é coisa de criança. E a gente não tem um canal para criança. A gente não toca a música da Fazendinha. Bom dia, o sol já nasceu na Fazendinha. A gente luta por aposentados, pessoas maduras, inteligentes, e que às vezes na vida a gente, para crescer, precisa ouvir o que a gente não quer ouvir. Então, o Milton não vai chegar aqui vendendo uma situação ilusória, né? Ele está dando opinião que para ele, o Rodrigo Pacheco permanecer seria melhor. E é a opinião dele. E vocês que discordam aqui não precisa falar, não, você torce contra o Brasil porque quer que o Pacheco continue. Não. Tanto que o Milton votou pela renovação da política. Ele não quis a continuidade do governo atual. Para quem não conhece, é bom contextualizar isso. E detalhe, Thiago, em 2018 eu votei no governo que perdeu agora em 2022. Então, eu tenho uma visão política, eu não tenho político de estimação como a grande maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho acabam tendo. E isso é o maior problema do Brasil. Porque as pessoas não conseguem fazer uma análise da situação do Brasil. Elas apenas enxergam, né, o político de estimação dela, que não ganhou, que não recebeu vitória. E detalhe, quando essa pessoa ela toma um posicionamento, né, em que hoje, Brasil, 30 de janeiro de 2023, nós temos um governo que foi eleito. Não importa a tua opinião, se foi com fraude em urna ou se não foi. O que importa é que o Brasil e o mundo aceitou. Ponto. Aceita. E agora o que é que eu posso fazer e você pode fazer? Juntos, fazer de tudo para que esse governo cumpra o que ele prometeu. Assim como o governo Bolsonaro, em 2018, prometeu uma enxurralhada de coisas e não cumpriu nenhuma delas. Entre estas coisas são importantes para o aposentado e o pensionista, Bolsonaro prometeu em 2018 isentar você do imposto de renda, da mesma forma que ele estava prometendo agora também em 2022. Então, Lula também prometeu, vamos cobrar. Se fosse o Bolsonaro que tivesse ganho, cobraria do mesmo jeito. Então, isso é um posicionamento de uma visão ampla, de quem está de fora da coisa. Se você enxerga com a visão micro, de quem está dentro, de que meu político não ganhou, então isso não presta. Problema seu, você só vai sofrer mais. Eu torço pelo Brasil, vou torcer para que este governo, que é o governo Lula, dê certo, porque se ele dá certo para mim e para você. Inclusive para você que está cheio de mimimi. Tem gente aqui dizendo, a minha bandeira é verde e amarela, a minha também. Agora, se você em algum momento se equivocou e a sua foi bandeira roxa, azul, preta, não importa, gente, tá? Até digo para você, Raquel, Pacheco, tô fora, problema seu, minha amiga, opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua. Agora, eu dou uma opinião aqui no canal do Thiago, como eu dou no meu também, uma opinião baseada em fatos e informações coerentes. E não em mimimi, porque eu gosto de Bolsonaro e não gosto de Lula, ou vice-versa. Pelo amor de Deus, gente, vocês precisam abrir a mente de vocês politicamente falando, até porque o cenário brasileiro, ele se tornou o que ele é por ignorância de um monte de gente que acha que sabe o que é política. E, na verdade, não sabe nada, a não ser ter uma opinião equivocada do que vai para a TV aberta manipulando a cabeça de cada um de vocês. Muito bom. Não, a gente não quer lacrar aqui não, tá? Não tem dois lacradorzinhos aqui, não. De forma alguma. Então, a gente respeita a opinião. Você vê, o Milton votou no Lula, eu votei no Bolsonaro, né? E não é porque eu queria o Bolsonaro ou o Lula, não, mas eu tinha duas opções, né? E aí já expus várias vezes aqui o porquê que eu não voto no PT, isso é uma questão genética minha. E é complicado aqui na minha área, assim como o Milton tem as questões dele também, porque ele mora numa região do país diferente da minha, não por isso também, mas aqui na minha cidade em específico, a gestão PT é falida, né? Na minha cidade de Guarulhos, o Robson sabe disso também quando está aqui, e me surpreendeu o Robson querer, né? Ele foi até quase brinquei com ele aqui numa live, acho que o Milton tava, que ele queria que o Haddad ganhasse. Eu falei, o Haddad já foi nosso prefeito, você já viu o que ele fez, você não pode, né? Agora o Lula é uma situação macro, né? Ele é o nosso presidente agora, queira ou não, você votando nele ou não. Então a gente tem que parar com essa questão de racha. É o que o Milton falou, o Milton é um cara que ele vai para Brasília. Uma coisa importante aí. Aí ele vai chegar, imagina o Milton com o ranço do Lula em Brasília. Ele chega, de repente, calha de cair de frente com o Lula e fala assim, não gosto de você, não falo com você.
Pô, acabou 4 anos de luta aqui. Porque Tiagão, eu fui em Brasília entre 2018 e 2022, eu fui em Brasília pelo menos 6 ou 7 vezes, e todas as vezes que eu fui, que eu e os meninos fomos, né, juntos, nós fomos, foi para negociar situações que beneficiasse o aposentado e o pensionista como um todo, porque a minha luta era pela pessoa, ou pelas pessoas, não por quem torcia pelo Bolsonaro ou por quem torcia pelo Lula. Quem está no poder, entenda você de uma vez por todas, quem está no poder conduzindo um país tem que lutar por todos, por quem votou nele e por quem não votou nele. Isso é maturidade política e é entendimento político, tá? A partir do momento que você não tem essa visão, que você acha que só é bom se for do seu jeito, aí complicou. A gente vive em democracia. A gente tem que saber quando ganha e quando perde, tá? Então, isso é um fato. Então, assim, eu estou vendo aqui, por exemplo, Milton, o Pacheco é fraco, o Cláudio está dizendo, questão de opinião, eu vou respeitar a opinião dele. Agora, dentro de uma visão política, onde eu estou lutando por um grupo de 37 milhões e meio de pessoas, e eu enxergo que tem um governo no poder. Olha só como isso é frágil lidar com isso, Thiago. Eu estou lutando por pessoas que precisam de pautas serem aprovadas lá no Senado e na Câmara. Estas mesmas pessoas não estão tendo maturidade política para entender que se eu tenho hoje o executivo, que é o presidente Lula, no poder, e se eu tenho no Senado alguém que apoia esse governo e que pode apoiar as nossas pautas, aí as pessoas vêm dizer, não, ele não presta, tira ele e coloca um que apoiava Bolsonaro. Gente, esse conflito de interesse só vai gerar mais problema para você. Acorda, a política não é esse mar de rosas que vocês querem, não. Simples assim. A gente tem que remar todo mundo para o mesmo lado. Eu volto a dizer, nós não vivemos em 2, 3 ou 4 Brasis, governado por vários presidentes. É um Brasil só, governado por um único presidente. Se esse Brasil, chamado barco, afundar, você, gostando ou não, afunda junto. A não ser que você seja rico e viaje, vai para os Estados Unidos. Pega aí o voo, ó, zarpa para lá, faz o que o Bolsonaro fez, foge para lá junto com ele. Porque se você quer continuar nesse Brasil, faça o possível para ele dar certo. Simples assim. Na minha visão, de quem está estudando a política e acompanhando o que passa por trás dos bastidores, não é nem no bastidor, é mais profundo ainda. Eu sei o que vai acontecer e que pode atingir você ou não. Você não sabe de nada. Você mal sabe do que a mídia coloca na frente das telas. Eu sou jornalista, o Thiago é jornalista, a gente sabe do que a mídia é capaz e como ela é manipuladora. Mas eu não estou aqui para manipular ninguém. Você é livre para pensar, para desejar, para agir como quiser. Agora, tudo tem um preço, e um preço muito alto. A gente vive uma fase, Milton, e é muito apropriado a gente estar aqui para debater. Fugiu um pouco da nossa pauta, mas eu acho que a gente deve essa satisfação para esse pessoal que está aqui e está querendo, de repente, essa interação. O Cláudio Siqueira está falando aqui que o Pacheco é ruim. Claudião, fica à vontade, me sugere alguém melhor que o Pacheco, na sua opinião, sem ironias, tá? Me fala aqui que a gente coloca, o Milton vai fazer as defesas dele aqui para ver se ele acha também. Não adianta o Cláudio dizer que meu discurso é sem fundamento. Traga seu fundamento, coloque aqui, Cláudio, para a gente. Vamos ser parte assim. Da discussão. Vamos ser democráticos. E é que eu tô sem o WhatsApp aqui. Se não, Cláudio, abri a tela para você entrar aqui e debater com a gente também, tá? Não tem problema nenhum, não. Adoro essa interação com vocês. A escola de jornalismo que eu venho, eu tinha programa de televisão ao vivo que eu punha cada maluco para conversar comigo aqui. Então, eu não tenho receio nenhum de colocar vocês aqui comigo. Às vezes a gente faz as lives com invasão, mas hoje como é informativa, e daqui a pouco tem uma informação bomba aqui para você, que de repente é dinheiro na mão, é o que todo mundo está querendo. Mas só para contextualizar, o Milton respira Brasília, né? Eu ainda não respirei Brasília, não tive oportunidade de ir. Não sei se a felicidade ou a infelicidade de ir até Brasília, que eu tenho um receio de chegar naquele lugar. Agora, deixa eu fazer mais um desafio. Vou aproveitar aqui a Raquel Marques, porque eu tenho muito respeito, trabalha com a gente, acompanhando nosso trabalho há muito tempo. Vou fazer um desafio para vocês que não apoiam o governo que está no poder e que apoiam o ex-governo, tá? Quando nós conseguirmos aprovar qualquer pauta de vocês, 13º, 14º, seja lá o que for, façam-me uma gentileza. Se é o Lula que vai dar a canetada lá na hora de executar, façam uma gentileza. Não presta essa atitude. Se vai antecipar 13º, para você que é bolsonarista, que é uma visão de extrema-direita, como eu estou vendo aqui, não aceite a antecipação do 13º. Você não precisa. Sabe, avalie dessa forma.
Porque quando eu digo que um governo ele é obrigado a lutar por todos, Thiago, quando ele assina um papel, seja para bom ou para ruim, vai ser bom para todo mundo ou ruim para todo mundo. Então, essas pessoas que têm uma visão tão coerente, né, tão de direita, tão bolsonarista, abdiquem de qualquer direito que a gente aprovar para vocês, que eu duvido. Aí eu tiro o chapéu para vocês. Eu tiro o chapéu para todos vocês. Isso é ter político de estimação, que é o que vocês têm. Agora, se for aprovado e vocês correm para o banco para receber, aí agora vocês vão dizer, não, mas é meu direito. Então não é direito. Então você tá equivocado. Quem está com o discurso incoerente são vocês. Então, hoje de manhã eu fiz uma live e a gente está segmentado o nosso jornalismo, né? Hoje em dia, se você quer assistir as notícias que não te agridem e você votou no Lula, então você assiste a Globo. Aí, se você quer assistir as informações que não te agridem e você votou no Bolsonaro, assista a Jovem Pan. Se você ficou em dúvida, assiste a CNN. Né? Vai falar Então, cara, nunca aconteceu isso no jornalismo, né? A gente nunca soube o voto do William Bonner, a gente ficava tentando adivinhar o voto dos caras, né? O Faustão falava assim, vote com consciência, bicho, louco, mas você não imaginava em quem ele ia votar. Agora a gente sabe que se alguém da Globo ali votou contra o Lula, já não tá mais lá, né? E não pode ser assim, né? O jornalismo ele tem que ser imparcial, né? A gente viveu isso, Milton. Só que a gente teve que tomar um posicionamento, com base em tudo que a gente viu. Sim. Com base no que o Milton sentiu em Brasília, realmente tinha que mudar o governo. Na minha visão, para mim tinha que continuar, porque o governo Bolsonaro, apesar de ter tido gafes monstruosas, de ter conseguido perder uma eleição com a máquina na mão, né? Foi o único que conseguiu perder uma reeleição até então na história desse país. Por tanta cagada que fez. Então eu não sou extrema-direita, eu sou direita. Eu sempre fui, meu posicionamento sempre foi direita. Só que eu entendo que o melhor presidente que teve nesse país aqui foi um esquerdista, foi o Fernando Henrique Cardoso. Na minha visão, no que eu vi do mundo até aqui. Então, eu tenho que respeitar, né, a esperança da esquerda de ter um país melhor do que foi na mão do Bolsonaro. Agora, isso aqui é conversa para boi dormir, gente. A gente não vai andar. A gente precisa passar a régua nesse assunto, esquecer quem votou em quem, porque a eleição acabou, e seguir adiante, seguir para frente. E para frente é o Lula que está lá, são os indicados dele, o ministro do INSS, que é o que serve para a gente, o Lupe, né, que foi ou era presidente do PDT. Então a gente vai ter que conversar com esse pessoal. Não adianta a gente ficar de birra, não gosto desse, não gosto daquele, nem vou para Brasília que não quero olhar para a cara deles. A gente vai lutar. Eu, inclusive, tenho uma notícia que eu quero dar até em primeira mão aqui para ti, Thiago. Tem uma pessoa dos bastidores de Brasília, que já é conhecido por alguns de vocês que acompanham o nosso trabalho. Essa pessoa disse, Milton, eu prometo uma coisa para você. Assim que for sair no Diário Oficial, né, a minha nomeação, eu vou no seu canal, eu vou fazer uma live com você, que eu quero dar em primeira mão a notícia de que eu vou estar ligado justamente à autarquia que faz toda a diferença na vida do aposentado, do pensionista e de todos os beneficiários, né, diretamente da Previdência Social. E essa pessoa vai ter condições porque ela conhece profundamente a nossa luta, é um amigo pessoal meu, né, e que vai estar à frente de algo extremamente importante e que vai me viabilizar, nos viabilizar, um acesso muito grande, né, a quem realmente interessa, como o próprio Lula, para que a gente tenha livre acesso para negociar, para pautar os assuntos importantes. Então, dentro de alguns dias, eu devo estar trazendo essa pessoa, não vou dizer quem é, até para não dar furo e depois realmente furar a coisa. Então, logo a gente vai saber, vou anunciar quem é a pessoa, assim que ela for oficialmente colocada no cargo, porque é uma vitória muito grande, tá? Vai ser uma vitória muito grande para a gente, diante do que a gente vai ter de acesso. E tudo isso foi conquista de trabalho, pessoal nosso, arduamente, tá? As nossas viagens tão, muitas das vezes, cansativas e desestimulantes, porque o governo Bolsonaro foi o governo que mais jogou balde de água fria na nossa cabeça. Então, hoje, sendo muito sincero, falando baseado no que eu conheço de Brasília, tá? E do governo que o Bolsonaro era. Falando a pessoa, não, falando a equipe, tá, pessoal? Aposentados e pensionistas que tivessem, de verdade, com profundidade, Thiago, acompanhado profundamente o nosso trabalho, hoje, sendo bem pragmático, bem direto, nenhum aposentado, nenhum pensionista que conhece a nossa luta e o nosso trabalho, hoje apoiaria, em hipótese alguma, a permanência de Bolsonaro no poder.
por tudo que ele provou que ele não fez por má vontade em benefício de aposentados e de pensionistas. Então, até hoje, ainda me assusta ver aposentado e pensionista dizer que apoia Bolsonaro. Ou seja, dizer que apoia alguém que amplamente divulgou que não faria nada, porque jogaram na minha cara. O líder do Bolsonaro na Câmara disse: não temos R$1 para dar para velho. Foi isso que jogaram na minha cara. Quem foi esse deputado que falou isso, Milton? Foi o Ricardo Barros, eleito novamente esse ano, de 2022, pelo estado do Paraná. Ele disse, olhando na nossa cara, não é déficit, não é que não tem dinheiro, mas a gente não vai liberar nem R$1 para velho, para aposentado, porque não tem mais nada para dar para o Brasil. Ou seja, vocês, na cabeça de quem representa o governo Bolsonaro, vocês são um estorvo, vocês são um peso morto. E me revolta, é por isso que eu tomo tanto para si, né, para mim, Thiago, me revolta ver tanto aposentado defender um governo que foi o pior carrasco deles, dos aposentados, mas defendem, e detalhe, não só defendem, queria que ele permanecesse no poder. Então, eu só posso concluir que essas pessoas realmente não sabem o que elas estão falando ou pensando, porque quem conhece o governo Bolsonaro como eu conheci, pela luta que eu tenho pelos aposentados e pensionistas, iria querer ver de longe esse governo novamente no poder. Muito bom. A visão do Milton é a da nossa causa, entendeu? E eu tenho uma visão um pouco mais ampla, né? Eu tenho a visão do empresariado. Então, se eu fosse pensar só na nossa causa, é exatamente isso que o Milton falou. Para o aposentado, o governo Bolsonaro foi terrível. Foi terrível. Só que eu, como empresário, também tenho que olhar o outro lado. E para o empresariado, era mais promissor. O Lula mesmo, ele escorrega muito. Quando fala do empresário, ele trata o empresário como desempregado, falou que MEI não é emprego. Então, a gente não está endeusando político A ou B, não. Eles têm as falhas deles, tá? A questão que o Milton está colocando é que a gente vai precisar desse governo, não do Bolsonaro nesse momento, para a gente conseguir caminhar nas nossas pautas. Como eu estou como convidado aqui no teu canal, eu vou me sentir na liberdade de pedir uma gentileza a você. Ou você bloqueia o Cláudio Siqueira, não pela opinião que ele possa ter, né? Ele tem que ter embasamento. Agora, dizer que eu sou fraco nas minhas opiniões ou coisa do tipo, aí já é falta de respeito e educação. Do limite, né, Claudião? Então, para que eu não precise me retirar como convidado, é melhor que bloqueie essa criatura. Já tá, deixa ele descansar a mente aqui. Aí já chutou o balde, não precisa disso, a gente respeita todos vocês, você vê, em momento algum a gente vai perder a linha aqui, ofender ninguém aqui, mesmo porque a Raquel, a Inaira, a Tânia, são todas nossas queridas aqui, e vocês fiquem à vontade para não concordar quando a gente falar alguma coisa. Claro, tá? Mas com a educação. Não tem ditadura militar no canal, não. Né? A gente não vai descer a borracha em ninguém, não. Então, tranquilo, a gente está na chuva para isso mesmo, para gerar o debate, a polêmica faz parte da situação, e é assim que você convence a gente que a gente está certo ou errada. Mas não falando que A ou B é fraco, que isso, Milton... Jornalista fortíssimo, eu sei do lado de quem que eu tô aqui, assim como uma vez teve um cara que chegou para mim e falou lá no chat, lá, Milton, vamos ajudar esse jornalista desempregado. Eu falei, caraca, o cara não me conhece mesmo, né? Então ele tentou me ofender, mas não pega. Quando você sabe quem você é, fica tranquilo, você não vai conseguir pegar. Agora, se você fala para mim assim, Thiago, você é um careca que implantou cabelo, você pode me ofender, porque isso é uma verdade, eu implantei, mas breve eu vou ficar cabeludo de novo. Agora, desempregado, jamais. Eu trabalho muito, muito mesmo. E trabalho por vocês e por quem eu gosto. Cheguei numa fase da vida que a gente trabalha com o que a gente gosta, graças a Deus. Bom, chega de blá, 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 né? Como vocês gostam de falar aí. A gente tem as nossas pautas aqui. E o segundo tema da live, além da antecipação do 13º, depois a gente vai dar uma pincelada no 14º, porque tem canal aí que só fala de 14º salário, parece que vai sair a qualquer momento. Eu ouvi uma história de uma pessoa que pegou um ônibus por 20 km para ir numa lotérica, porque mora numa cidade reclusa, para buscar o tal do 14º. A gente vai explicar e tirar limpo essa situação, mas não vai ficar fomentando uma situação utópica para ninguém aqui não, tá? Esse não é um canal de especulações. Assim como o Brito às vezes fala no canal dele, o cara chega acelerando ele assim, aí ele fala, aqui não é um canal de notícias, meu amigo, eu não sou jornalista. Aqui não, você está na mão de 2 jornalistas, um canal de notícias sim, e um canal de opinião também. O Lula, no dia 19 de janeiro, fez um discurso que me chamou muita atenção, o Milton tem informações para trazer a respeito disso, deu uma esperança muito grande, principalmente para o mercado de consignado.
Eu queria saber aí do chat, aproveitando que a gente está aqui num pequeno pico de audiência, se você pegou a margem de aumento, tá? Porque esse ano aqui a gente provavelmente não vai ter outra margem. No ano passado a gente teve o aumento da margem, depois teve um aumento da margem de 5%, né? A gente conseguiu mais 5%, e depois tivemos aliás, esse aumento que vem em 5% vem em forma do cartão RMC. Então, ano passado tivemos duas oportunidades para quem gosta de fazer empréstimos consignados. Esse ano, gente, só foi a margem de aumento. E aí, quando o Lula chega com esse discurso aqui no dia 19 de janeiro, deixou no ar uma esperança muito grande de uma situação que pode, de repente, dar uma grana muito maior do que a margem de aumento deu para quem pega empréstimo. Tá? Então, vamos ouvir com atenção, a gente volta debatendo e eu vou explicar para vocês de onde sairia essa nova margem. Eu quero que você que está aqui no chat, checa se você é nosso inscrito, se não for, por favor, se inscreva no canal. Você está no canal Consignado Inteligente, estou com meu amigo Milton Dantunes, também tem um canal aqui no YouTube, entra lá, Milton Dantunes, se inscreva no canal dele, a gente luta pelo aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas, tá? Essa é a nossa jornada aqui, esse é o nosso foco de vida no YouTube. Trazemos notícias para esse público. Então, se você já é inscrito, taca o joião, que está faltando joião nessa live para chegar mais pessoas que também tenham interesse nessas informações. Vamos ver aqui o que o Lula disse na Central Sindical, na live que foi comandada pelo Felipe Brito. A gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre de hoje, que ganha R$3.000, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha R$100.000. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. Somente o trabalhador, que trabalha o mês inteiro, faz 30 horas extras para tirar o dinheiro do aluguel, chega na hora de receber o pagamento, o imposto de renda comeu. E os meus companheiros sabem que eu tenho uma briga com economistas do PT, que é o seguinte: vocês sabem que o pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Vamos diminuir. É necessário uma briga? É necessário uma briga? É necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então você tem que saber que nós temos que fazer isso. Você tem que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. Tem que saber também qual vai ser o impacto disso, né? Vamos falar que o rico não é o mal do Brasil, não, tá, gente? Não pode, calma aí, o rico traz riqueza, o cara que produz, o empresário que traz emprego também. Não é também só acharcar as pessoas, não. Eu, como presidente do pessoal Lula, não poderia estar falando isso. Mas eu só posso falar porque eu sou presidente. Se eu não fosse, eu não estava nem aqui. Porque se fosse outro presidente, não me chamava para vir aqui. Então, é o seguinte: eu fui eleito para fazer coisas melhor do que eu fiz da outra vez. E eu vou brigar para fazer. Eu vou brigar para fazer porque eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Obviamente. Bom, isso aqui já é o suficiente para a gente poder contextualizar e debater, Milton. Se ele vai conseguir fazer ou não, né, é uma questão que a gente vai assistir. Mas eu achei muito bom ele chamar para si essa responsabilidade, porque a gente não vai ficar com papo de louco se a gente for para Brasília pedir esse tipo de pauta, que aliviaria monstruosamente a folha salarial do aposentado que ganha até 5 mil. Ou seja, dos 37 milhões, praticamente 35 milhões ganham dentro disso aí. Né? Vamos pôr 2 milhões que ganham o teto lá, que é o 7,5 pau. Uhum. O resto está nessa linha. Né? A gente sabe que quem ganha acima de 1.903 já é taxado, né? A partir de um pouco mais do que isso, óbvio, até chegar ao teto, claro. Hoje, numa via de regra, temos aí média de 30% de pessoas que ganham acima do salário mínimo. Desses 30%,
entre 20 e 25 já paga imposto de renda. Uma coisa que precisa ficar claro é que é um cabo de guerra muito grande essa questão de taxar o rico. Pra você ter ideia, hoje o rico, quanto mais rico as pessoas são, menos impostos elas pagam. Por quê? Porque elas têm fundação, elas direcionam doações, elas têm uma série de formas de se isentar, de serem taxados. Então, para elas doar, fazer uma série de coisas, sai mais barato do que ela ser taxada, porque ela tem muito dinheiro, E a taxação é baseada justamente no quanto mais você tem, deveria ser pelo menos, mais você pagaria. É assim que funciona com o mais pobre, Hoje, quem ganha acima de R$4.000, Thiago, até o teto, contribui direto na folha com desconto de 27,5% de imposto de renda. É uma abocanhada muito grande, quase 30% do suado dinheiro de quem é trabalhador, ou de quem está aposentado, mas que trabalhou bastante para isso. Vai ser uma luta muito árdua do Lula para conseguir isso. De fato, 60% do que é arrecadado é dos mais pobres, que são taxados. Conversando com a equipe da ministra do Planejamento, a ex-candidata a presidente também da República, a Simone Tebet, nós apuramos o seguinte: ela, quem vai dar esse direcionamento, que ela é a ministra do Planejamento, da parte econômica do Brasil. E ela disse, olha, nesse primeiro momento, ou seja, o que pode acontecer no primeiro semestre é, sim, já um ensaio, que a reforma tributária está dentro do que o governo quer planejar para ser votado ainda nesse primeiro semestre. Só que isso ainda não foi entregue ao Congresso, tá, Thiago? Tem uma minuta, tem uma ideia, tem um esboço disso. Mas, a priori, o que se vai mexer no início é a questão de impostos sendo reduzidos em produtos. Aquele produto que a gente consome em casa e que, realmente, a gente paga imposto, metade do que a gente compra em um produto, praticamente, é imposto. Se você olhar lá a nota fiscal, tem lá. Você está pagando X de imposto por 1 quilo de carne. 45% daquele valor é imposto. Só estou dando um exemplo, para você entender. Com tudo isso, acontece com qualquer produto que você consuma, pessoal. No segundo momento, é que se entra essa possibilidade, talvez lá para o segundo semestre, enfim, da questão da isenção. Lembrem-se, o Lula é o presidente do Brasil. Quem vai decidir, quem tem esse poder de decidir sobre a questão do imposto de renda, não é o presidente, é o Congresso Nacional. São os deputados e os senadores. Aí eu jogo uma pergunta para você que é super inteligente, que está por dentro da política brasileira. Você acha que vai ser fácil? Porque deputados e senadores recebem apoios de quem para serem eleitos? Do povo? Não. O povo é a massa de manobra que coloca político que não tem vergonha na cara lá no poder, vendendo seu voto, na grande maioria das vezes, infelizmente. Mas quem banca de verdade político A, B, C, D e F para estar lá no Congresso é o empresariado. É quem tem, bufunfa, dinheiro. E vocês acham que esses políticos vão pensar em você ou vão pensar nos seus patrocinadores? Na hora de votar a isenção do imposto de renda para R$5.000. Por que eu estou contando essa historinha, Thiago? Para que você, mal informado amanhã, não erga o seu dedo e aponte e diga: o presidente prometeu e não cumpriu, porque não depende exclusivamente dele. Depende dele colocar isso em discussão, mas quem vai aprovar serão os deputados e os senadores. É aí, nesse cabo de guerra, Thiago, em que haverá negociações e certamente podemos até, e eu acredito que vamos ter essa vitória, mas pode não ser dentro dos R$5.000 que tanto se espera. Pelo menos que se movimente essa taxação já é alguma coisa. A última atualização que tivemos, Thiago, foi em 2015, no governo Dilma, tá? De lá para cá, por que o Michel Temer não fez nada sobre isso? Por que será? Por que o Bolsonaro, que prometeu em 2018, não fez nada para liberar você, que é taxado de imposto de renda, de ficar isento? Por que ele não fez? Então, gente, isso é algo político, não é algo de presidente da República. O presidente, seja ele quem for, ele dá a ideia, mas quem vota, quem legisla, quem apoia ou não alguma coisa de lei é deputado e senador. Vocês acham que era brincadeira lá atrás, quando eu dizia: olha em quem você vai votar para senador e para deputado? Era por isso,
porque são eles quem mandam na coisa. Simples assim, pessoal. Então, eu acredito que vai ter reforma, sim, que vai ter isenção, mas é provável que não chegue aos 5 mil reais. É óbvio, porque isso vai entrar em negociação, pessoal. Eu me divirto aqui no chat. A Rosária Feital chegou aqui agora. A gente apagou o fogo no parquinho, Rosária. Deixa esse parquinho... Deixa esse parquinho com o pó do tubo de oxigênio que nós jogamos lá. Eu quero aproveitar esse gancho que a gente está falando ainda rapidamente sobre a questão do imposto, tá? Existem detalhes simples e objetivos que fazem toda a diferença. Nesses últimos dias, eu venho tocando muito no assunto, né? Com o aumento do salário que a gente teve aí recentemente, eu venho dando dicas e orientações às pessoas, como eu sempre fiz no meu canal, para que elas possam ficar atentas ao que hoje já é direito garantido delas. Existem 2 grupos principais de pessoas que não poderiam hoje estar pagando imposto de renda e tá sim deles, pagando. Depois que eu fiz o vídeo essa semana, um monte entrou em contato comigo e graças a Deus hoje tem um senhor que entrou em contato comigo e disse: Milton, obrigado pelo vídeo que você fez, porque hoje mesmo eu liguei para o INSS, informei para eles que eu tenho 67 anos e que não era para eu estar pagando imposto de renda. E ele sabia disso, o INSS, gente. Eles sabem da regra. Mas foi preciso o senhor ligar, dizer, pedir, e eles protocolarem e isentarem ele. Tem muita gente... Isentou. Ele me apresentou o protocolo do atendimento, já com a aprovação do pedido dele. Então é isso, gente. Eu fiz um vídeo, você que é aposentado, não importa se por invalidez, se por tempo de contribuição, você também que é pensionista, se você tiver mais de 65 anos, a lei te dá o direito de não pagar mais imposto de renda, tá? Então, se você ainda está pagando, liga para o INSS e exige, eu sou maior de 65 anos e eu quero a minha isenção. Por lei, eu tenho isso garantido. Se não te atenderem bem, vai direto presencialmente no INSS, mas não abra mão do seu direito. A mesma coisa, Tiago, é para qualquer aposentado, para qualquer pensionista que tem doença grave, mesmo que a doença tenha sido adquirida depois da aposentadoria. Tem uma lista de 17 doenças graves que o INSS disponibiliza. Essa lista serve tanto para alguns direitos de concessão de benefício, por exemplo, eu tenho auxílio-doença, vou me aposentar por invalidez. Essa lista, se você tiver uma dessas doenças graves, essa lista vai te livrar da questão da carência. Você não é obrigado a ter pago 12 meses de benefício, né? De previdência para ter direito ao benefício. Então, isso é outra coisa importante. Milton, mas a minha doença não está lá na lista das 17. Gente, essa lista ela é exemplificativa. O que é que isso significa? Que mesmo que você tenha outra doença grave, tá? O teu médico pode te dar um laudo dizendo que a tua doença é grave e o INSS vai ter que acatar. E com isso você também fica isento de pagar imposto de renda. Essa pessoa que eu dei o exemplo hoje paga R$300 todo mês descontado em folha. Calcula isso por ano, quanto é que não dá. R$300. Imagina quanto não vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Apenas por uma informação que eu dei no meu canal. Gente, a gente está aqui para ajudar toda hora. É por isso que eu não perco meu tempo discutindo política. Eu estou aqui fazendo a política acontecer na vida de vocês. Quer vocês me apoiem na luta que eu tenho por vocês ou não. Eu não estou aqui para discutir por Lula, nem para discutir por Bolsonaro. Eu estou aqui para lutar por vocês. E é isso que eu peço todos os dias. Apoiem o meu trabalho. Não me enxerguem como um propenso candidato ou como alguém que apoia candidato A ou B. Eu estou aqui para lutar por você. Simples assim. E a minha gratidão é justamente ver as pessoas me darem esse retorno. Sabe? E eu fico super feliz de saber que o meu trabalho está dando resultado positivo na vida das pessoas. Independente se ele era bolsonarista, se ele era lulista, eu ajudei ele. Isso é o que importa, pessoal. Não, é isso aí. Vocês precisam valorizar quem luta, porque não é fácil. A nossa luta não é fácil quando é uma luta real, tá? Se a gente viesse aqui fazer marketing, publicidade, às vezes eu faço, né? Eu atendo vocês, eu tenho aqui o curso anti-endividamento, mas a gente vem aqui de verdade porque a gente gosta, isso aqui dá prazer pra gente. Agora, o dia que não der mais, a gente monta um canal de como fazer pipoca gourmet. Aí, aí acho que vai ser mais legal. Enquanto não comemos a pipoca gourmet, eu vou sonhar um pouco com os números. O Milton falou aqui já de outra situação, e é muito bom saber que está isentando o aposentado maior de 65, simplesmente com uma ligação. Eu achei que ia ter que encaminhar lá para a doutora Cléo cuidar de vocês nisso, mas não. Muito bom o que o Milton trouxe aqui.
Liguem no INSS acima de 65 ou com doenças pré-existentes graves. Aí vocês têm esse direito de cortar e isso vai ajudar bastante no salário de vocês, né? E vai ajudar vocês a saírem do endividamento. A Lindalva tá pedindo aí para identificar qual é o meu canal, Tiagão. Eu vou... pode falar, Milton D'Antunes, né? Mas eu vou... depois eu vou dar uma passada geral no chat. Eu marquei uns comentários aqui. A gente, no final, faz essa geral neles aqui. Então, deixa aqui o seu comentário. Maravilha. Eu vou até pedir para a Tânia. A Tânia está sempre dando apoio para a gente. Tânia, se você puder, copia lá o link do nosso canal e joga aí no chat do Tiagão, que a Lindalva já acessa o canal e já se inscreve, tá, gente? Obrigado, Lindalva. Ela tentou pôr, mas pôs Milton D'Antunes. Milton D'Antunes é onde está o B ali, você põe o N. É D'Antunes. Corrige aí, Tânia. Eu queria que o Milton revelasse ao vivo por que D'Antunes depois, mas deixa para o final esse mistério. Tá bom. Já que eu revelei o meu mistério, não venho de boné mais, agora ninguém mais vai ter mistério nesse canal, Milton. Se o Milton tiver correto, então, e a gente tiver chances dessa isenção de impostos, só para vocês terem uma ideia, quem ganha até R$ 2.826,65 paga R$ 142 de imposto. Tá? Eu tenho uma tabela aqui, deixa eu sair da tela um pouquinho. Eu vou ficar na tela, mas eu vou estar lendo aqui, eu não estou vendo vocês. Então, quem ganha até R$ 2.826,65 paga 7,5% de alíquota de imposto de renda. Com isso, é R$ 142. Tá? Se descontar isso aqui, o salário da pessoa sobe R$ 142. Quem ganha até R$ 3.751 desconta 15%. E aí é R$ 354. Acompanhem meu raciocínio, tá? No final vou explicar certinho por que estou falando isso. Quem ganha até R$ 4.664 é 22,5% de imposto, R$ 636. E aí você vai entender a chamada da live, que eu fiz aqui até R$ 11.000, tá? Quem ganha acima de 4.664, aqui no caso seria 4.664 até 5.000, o imposto é 27,5%, num valor de R$ 869,36. O que isso significa? Caso a gente consiga fomentar o tema, como o próprio presidente falou, que tem que ser uma luta no Congresso, no Senado, não é fácil, ele falou. E ele não fez uma promessa de campanha, não. Ele fez isso depois de eleito. Teve gente aqui que falou, na campanha. Ele não fez, ele já chamou esse tema depois de eleito. Se fosse ele, e se eu não quisesse nada com os aposentados, eu ficaria quietinho. Ele não tinha que falar isso. Exatamente. Como ele falou, há uma esperança muito grande, né? O presidente tem a vontade de ajudar os aposentados. Não só os aposentados, quem ganha até 5.000. Ele não falou aposentados, mas tá todo mundo junto ali. Se ele conseguir a isenção, Milton, se ele isentar, para quem ganha até 2.826, R$ 142, automaticamente o salário da pessoa sobe, e aí é que eu entro. Aí é que entra o pessoal que gosta de empréstimo. Presta atenção, que eu estou falando que é melhor que a margem de aumento, porque essa margem de aumento foi um lixo. Vamos falar o português claro aqui. Quem resolveu a vida com R$ 1.150 e uma parcela de R$ 31 aqui, levanta a mão nesse chat. Não precisa nem falar mais nada, né? R$ 142, beleza. Aumenta o salário em 142, a pessoa tem 35%. Já é maior do que a parcela do aumento de salário, Milton. É R$ 49. Foi Exatamente. 31. Falaram em 37, depois voltou para 31. Teve gente, Milton, que a gente digitou a parcela. Era para receber 1.150. Na hora que corrigiu o salário, ficou 959, deu abaixo de R$ 1.000. Isso é uma ofensa pro cliente, é uma ofensa pro correspondente que trabalhou que nem um cachorro no final do ano, que nem eu não tive Natal e Réveillon, eu trabalhei dia 24 e dia 31, para vocês terem uma ideia. Para chegar no final do ano, cair um monte de proposta porque o banco não recalculou ninguém. É muito revoltante e indignante. Por isso que eu falo, valorizem quando a gente vem aqui. A gente vem para cá cansado, exausto, com a nossa energia tomada por uma série de situações, e aí às vezes vem a pessoa aqui querer fazer uma fanfarronice com a gente e a gente não tá tão pimpão assim para brincar. Então com 49 de parcela, libera já muito mais do que os 1.151, quer ver? Ó? Liberaria quase 2 pila, 1.840, tá? E aí se eu falar de quem é o bambambam aqui que ganha até os 5.000 na parcela de 869, você faz vezes 35%,
dá uma parcela de 304, Milton. É como se a pessoa se tornasse de novo um entrante do INSS. Olha a paulada que vai dar isso aqui, ó. R$ 11.264. Ajuda você aí ou não? Então é nisso que a gente tem que batalhar esse ano, porque não vai ter aumento de margem, não vai ter nova abertura de cartão RCC, o que seja. A margem de aumento não foi suficiente. Para quem está tomado, está tendo que antecipar décimo. Vai antecipar o décimo e vai usar? Não vai ter outro no fim do ano. Então, a gente tem que fomentar o 14º, sim, acreditar que esse governo possa, de repente, dar a vitória tão esperada que a gente teve na CCJ e a continuidade do projeto. Mas eu queria que o Milton falasse aí para fechar essa situação do 14º. Ele está parado, totalmente parado, precisa de algum deputado reativar ele, ou ele continua da CCJ para frente, ou ele tem que começar toda a jornada de novo, Milton? Bora lá. Até perguntaram aqui no chat, aproveito até para dar a resposta, não lembro agora quem foi, perguntando sobre o 14º. Acho que foi... tá aqui. Foi a Josi Franca. Acho que é isso. Josi Franca Helena. Aqui. Olha só, pessoal. Isso. Obrigado pela pergunta, tá, Josi? Eu me sinto muito responsável, literalmente, de cuidar do 14º salário, por ser um dos pais dessa criança, né? Eu tive esse insight, né, quando se antecipou esse 13º pela primeira vez em 2020, e fiz um vídeo falando sobre essa antecipação que era péssima para vocês, e de fato se concretizou isso logo em seguida. Baseado nessa minha ideia, né, o Sandro, como advogado na época, disse, poxa vida, a gente pode transformar isso numa ideia legislativa e colocar isso no Senado, o resultado vocês viram. Nasceu o 14º, a gente não era parlamentar, não podia ter o nosso nome lá no projeto, né, encabeçando, e quem fez isso? Houve 2 projetos que nasceram do 14º salário. Um no Senado Federal, pelas mãos do nosso queridíssimo senador Paulo Paim, do PT, esquerda, que todo mundo odeia, mas que foi ele quem realmente iniciou a ideia do 14º, tá? E que, infelizmente, não andou. Na época, era o Alcolumbre que presidia o Senado Federal, e ele engavetou praticamente isso de vez. Mas, graças a Deus, o projeto nasceu novamente nas mãos do Pompeu de Matos pela Câmara dos Deputados. Todo mundo que acompanha a nossa luta viu, né, as nossas idas para Brasília, cada passo que o projeto dava em cada comissão, a gente corria para lá para acompanhar de pronto com vocês, ao vivo, com live, tudo mais que vocês puderam acompanhar. Tivemos a celeridade na saída dele, inclusive, da CFT, provamos que tinha dinheiro para pagar, tá? Derrubamos essa muralha de dizer que não tinha dinheiro, e chegamos na CCJ, tá? Que era realmente a última das comissões, e por onde todo projeto precisa passar obrigatoriamente. Na CCJ, todo mundo sabe o que foi que aconteceu. A gente teve uma articulação do Partido Novo, né, na pessoa do deputado Tiago Mitrô, que, graças a Deus, não está mais deputado agora em 2023, soprando no ouvido do Lira um pedido que nunca aconteceu na vida, né, na história do Congresso, de um deputado que nem fazia parte da comissão, jogar para o presidente da Câmara de que aquele projeto deveria voltar lá para o início da sua tramitação nas comissões. A gente já tinha passado pela Comissão de Idosos, pela Comissão de Seguridade Social e Família, CFT, que era a principal delas, e chegou na CCJ. Quando estávamos prestes a marcar a data de votação, porque já tínhamos a definição do relator, que era o nosso amigo, deputado Ricardo Silva, reeleito agora, já tinha um relatório aprovando, e aí só faltava a data. Conversou-se com o deputado Arthur Maia, que preside ainda a CCJ, e ele, pela pressão que vocês nos ajudaram a fazer, já ia pautar o projeto. E aí, de imediato, Bolsonaro soprou para o seu líder da Câmara, aquele que eu falei agora há pouco, Ricardo Barros, disse, olha, não passa esse projeto, de jeito nenhum. E aí chegou aos ouvidos do Lira, a ordem saiu em cascata, né? Chegou para o Lira, e o Lira, de pronto, chutou a bola para o presidente da CCJ, dizendo, olha, engaveta aí, acabei de dar uma ordem agora para que a gente volte com esse projeto lá para o início de tudo. Simplesmente para protelar, para prejudicar você que é aposentado e pensionista. Em resumo, foi isso que o seu presidente, você bolsonarista de plantão, fez por você, aposentado e pensionista. Deu um redondo não para o seu 14º salário. E agora, o que é que pode acontecer? Agora é prego batido e ponta virada, como diz aqui no Nordeste,
vai ter que começar toda a tramitação de novo, Thiago. Infelizmente. Cabe a mim, cabe a você, se realmente querem esse projeto sendo aprovado, que nos ajudem a fazer tudo que nós já fizemos antes. Dá trabalho demais, com certeza, é exaustivo, não é feito tirar doce da boca de criança, não, pessoal. Por isso que tem hora que estressa, falta paciência, porque a gente sabe o quanto a gente sofre, o quanto a gente é feito de idiota, e infelizmente, ainda assim, sofrendo tudo que a gente sofre, a gente ainda não é valorizado por muitos de vocês que eu represento. Mas, lamentavelmente, eu luto por esses que não me apoiam e luto também por vocês que apoiam. Então, vocês que apoiam o 14º precisam acordar. A hora é agora. Vocês são 37 milhões e meio de pessoas. E o poder está na mão de vocês. Aquela coisinha que está lá na Constituição, todo o poder emana do povo, é nessa hora que ele tem que ser executado. Tá, gente? Então, qual é o passo a passo? O Congresso começa a trabalhar essa semana, vai tomar posse presidente de Câmara, todos os senadores, presidente de Senado, todos os deputados também, né, vice-versa aí, todo mundo, e agora vai começar a definir quem são os novos presidentes destas comissões, Thiago, e aí, dado o nome aos bois, a gente começa todo o jogo do zero. Estou falando especificamente agora do 14º salário. Não caiam nessas cascatas, nessas enroladas de um monte de canal dizendo que amanhã, semana que vem, próxima segunda está na sua conta o 14º. Tudo mentira, tudo para enrolar vocês, tá? Quer saber de informação verídica, com coerência? Procurem canais que falem a verdade. Porque sabe o que é que mais acontece? Eu sou o único canal que desde o início do meu trabalho, lá atrás, em 2020 ainda, fui taxado de doido porque eu abri o meu WhatsApp para você falar comigo diretamente. Porque eu sabia por quem eu estava lutando. E eu não tinha medo de enfrentar 100 ligações, 1000 chamadas de mensagem por dia. Vou falando no meu tempo, porque sou eu mesmo que respondo. Não boto ninguém para responder por mim, não. Então, eu vou responder no meu tempo. Mas eu falo com todos que me procuram. Então, foi isso que eu fiz quando eu quis representar vocês. Tá? E tem um monte de canal aí que não tem vergonha na cara, fica mentindo descaradamente para vocês. Muitos desses canais próximos a mim, e eu não posso responder por eles. Eu só respondo pelo meu canal. Se o canal A, B, C, D falou que o 14º está aprovado, está na sua conta, então vá perguntar para ele de onde ele tirou essa informação. Pegue o WhatsApp dele, o telefone dele e ligue para ele. E diga de onde você tirou essa informação. Porque tem canal dizendo aí que Lula já assinou o decreto do 14º. Apresente o decreto, está onde esse decreto? É isso, pessoal. Me perdoe a sinceridade, mas eu sou curto e grosso. Eu estou de saco cheio de gente enrolando vocês, mentindo para vocês. E vocês vêm perguntar para mim. Por que o canal tal está falando isso? Não sei. Pergunta para eles. Eu só sei do que eu falo. Eu só sei do que eu faço. Simples assim. Tem pessoa que me liga às vezes e fala assim, você tá nervoso. Hoje mesmo eu atendi uma ligação. Você tá meio nervoso. Eu falo, não, é que eu tenho 50 pessoas para responder. O Milton ele atende mesmo, mas o Milton não tem loja. O Milton é maluco. Ele é maluco. Porque ele tem a empatia pela causa. É simples assim. Eu passo meu WhatsApp e atendo vocês porque eu tenho uma loja que atende vocês. Eu consigo pôr dinheiro na mão de vocês. O Milton não. Ele gosta de conversar com vocês e resolver os problemas de vocês. Por isso que eu falo, ele é o cara mais empático da causa. Ele é um psicólogo. Então você imagina a energia desse cara como não é sugada. Porque, olha, eu vou falar a verdade aqui. A gente digita, Milton, 200 contratos, vai. Enquanto não paga, é uma enxurrada de cobrança. A hora que paga, esse cliente que recebe não fala nem obrigado. É o mercado. Ele não fala nem valeu. Ele não te avisa que recebeu. Ele simplesmente some. Então, não que a gente precise da gratidão e tal. Mas, sabe, é uma coisa muito difícil de digerir. Que você fala assim, caramba, ele parecia que gostava tanto de mim, me chamava todo dia, batia mó papo e falava no final, quando me paga, né? E, na verdade, era só isso que ele queria saber, né? Então, tudo bem. A gente está acostumado com essas pancadas. Mas, Milton, me fala só uma coisa. Não vai acontecer. Mas se o Bolsonaro tivesse dado sequência no governo, como ficaria o 14º? Parado de novo? Teria que começar de novo? Morto. Ou teria chance? Morto. Porque eles mataram, né? Porque, exatamente, olha, a atitude de engavetar o 14º salário foi do Bolsonaro, gente. Eu digo porque eu sei do que eu estou falando, tá? Não é porque eu não gosto do Bolsonaro, não é porque eu estou falando a verdade, simples. A ordem partiu dele,
que chegou ao representante dele na Câmara, que falou com o Lira e que deu a ordem para o deputado que preside a CCJ para engavetar. Se engavetar foi o primeiro passo, eles, para garantirem que o 14º estaria morto, eles tiveram, através do Arthur Lira, a atitude de dizer, olha, não só vamos engavetar, para garantir que ele não vai andar, a gente vai protocolar um documento para que ele volte ao início. E o que é que a gente vai fazer para isso? Nós vamos ter que executar, que colocar em prática, Tiago, a formação de uma comissão para avaliar esse projeto, se ele realmente existe, se ele presta, se não presta. Olha só, se nós já tínhamos passado por tudo quanto é comissão, e essas comissões aprovaram um projeto, não tinha mais justificativa para não colocá-lo. O correto seria, Tiago, pauta, coloca ele aí para pauta. Quem dá a cara, deputado que vota contra, vota contra. Deputado que vota a favor, vota a favor. Pronto, assim. O que o Bolsonaro não queria era ter que chegar a um projeto tão importante, tão sensível na mão dele, e ele vetar. Esse era o medo dele. Ele estaria assinando de uma vez por todas a derrota dele. Agora, ele foi muito burro, eu tenho que dizer aqui. Nós falamos isso para a equipe do Bolsonaro. Se Bolsonaro for minimamente inteligente, vocês vão levar para ele de que se ele assina esse 14º, podia fazer até alguma alteração. Ah, não vai ser 2 salários, vai ser só 1. Mas que se fizesse alguma coisa, que fosse R$600 de auxílio semelhante ao emergencial, mas ele estaria assinando a reeleição dele, porque são 37 milhões e meio de aposentados que ele ignorou, que ele achou que estavam mortos, que ele achou que não tinha família para votar nele. O resultado está aí. 2022, vocês viram, foi que deu nas urnas. Ele só precisava de 1,5 milhão. Com certeza ele teria, né? Então, eu garanto que teria feito a diferença, né? Teria talvez dado uma goleadinha ali. Mas, enfim, né? A história está escrita e, independentemente do que aconteceu com o 14º, o 14º foi um grande tapa na cara de todos, porque quem subestimava as redes sociais, quem subestimava o trabalho desses caras aqui, o Milton, o Felipe, o Sandro, da gente também, que fez um suporte, um alarde, viram até onde a gente pode chegar. E aí esbarramos na ditadura, de um poder ditador, porque o povo queria, né? Os deputados compraram a ideia e a gente fez a nossa parte. E uma coisa é fato, nós mostramos o quanto é possível. Nós éramos 4 cidadãos brasileiros comuns que, através dos canais que colocaram para dar visibilidade a um público esquecido, chegamos até Brasília em 2020 sem conhecermos ninguém, sem nenhuma indicação de ninguém, levamos muita porta na cara, realmente é uma história grande e bonita, representando vocês, muitas portas das quais batíamos, Thiago, diziam, o quê? Vocês estão representando o quê? Um monte de velho aposentado que não serve mais para nada, vão-se embora daqui, pelo amor de Deus. Era isso que a gente ouvia no início, e a gente apanhou muito. Alguns foram abrindo uma brechinha de porta, e a gente foi colocando um braço, o pescoço, até a gente entrar. E aí começamos a galgar alguns apoios importantes. Veio o Ricardo Silva, veio, por último, aí dos mais importantes, na minha opinião, até hoje, que eu tiro o chapéu e que, lamentavelmente, não foi reeleito, que é o querido Antônio Furtado do Rio de Janeiro, sabe? Um cara que tem um coração maior do que ele, com quase 1,95 m, mas um coração gigantesco, de uma sensibilidade. Quem conheceu pessoalmente como eu sabe. Então, a gente teve esse privilégio, sabe, de dar esse pontapé inicial e hoje colocar aposentados e pensionistas no mapa da existência para quem está à frente de um governo, seja ele quem for. Essa é a realidade. Nunca nenhum sindicato com meio mundo aí de gente cadastrada, representando aposentado e pensionista, nunca vi ninguém ir para Brasília fazer o que nós fizemos. Eu já vi muito de empresa de quem está trabalhando, de quem está na vida ativa, mas de aposentado, nunca vi. Eu desafio qualquer um a fazer o que nós fizemos e como fizemos, desbravando tudo, sabe? Tenho orgulho demais da história que eu construí junto com o Sandro, com o Felipe, com o João, porque fomos nós que fizemos isso. A partir do nosso trabalho, quantos canais de YouTube nasceram se dedicando apenas aqui, ó, nesse quadradinho? Nenhum foi lá em Brasília fazer ou enfrentar o que nós fizemos ou enfrentamos. Mas hoje está assim de gente, ó, colhendo fruto daquilo que nem plantou, às custas do meu trabalho e do trabalho dos meus amigos. Essa é a realidade. Simples assim, Thiago. É isso aí.
Falou tudo. Vamos dar aquela repassada aqui nas melhores mensagens aqui do nosso chat para a gente poder finalizar. E eu vou deixar de bandeja aqui um link para quem está querendo o curso anti-endividamento, está sabendo aí que o Milton também está divulgando, e não está tendo grana, tá? Então fica membro aqui do nosso canal, ó, que a gente vai sortear alguns cursos para quem está sem grana e começar a aumentar seu salário e aprender como lida com os consignados, tá? Tá aqui o link, eu vou colocar na descrição também, depois que virar um vídeo. Então vamos lá para os comentários principais aqui. R$ 2,99, tá? Para virar membro. Tá? Aqui não é o Flow Podcast, não, que tem o plano pobre e o plano rico. O plano pobre do Flow Podcast é R$20. Eu falei, caraca, o meu é o quê? Então, R$ 2,99 é o plano migalha, né? Migalhado, 1 centavo ao dia, só para dizer que ajudou. Então vamos lá, ó. A Lê mandou uma boa noite, mas pode ser um bom dia, uma boa tarde, se você estiver assistindo na reprise, perguntando do 13º BPC. 13º, boa pergunta, igual, né? Boa pergunta, olha só. O 13º para o BPC, que também, graças a Deus, é um projeto que eu acalento muito, com muito carinho. Né? Meu pai é BPC, estou cansado de dizer aqui. Acho justo demais que, se tem condições, o governo tem condições de pagar Bolsa Família no valor de R$600 mais 150 por cada criança até 6 anos, por que não tem dinheiro? E detalhe, para 21 milhões e meio de pessoas, que é o que é hoje o Bolsa Família, em termos de alcance, por que não tem um 13º para 5 milhões de pessoas só, Thiago? É uma questão de justiça. Muitos desses idosos, né, que hoje recebem BPC e pessoas com deficiência contribuíram, podem não ter contribuído por muitos anos, mas contribuíram. Não é só para quem não contribuiu. Meu pai contribuiu por 11 anos, mas não foi o suficiente para se aposentar. Quer dizer que o que ele contribuiu não serviu para nada, foi jogado na lata do lixo? Claro que não. Então eu luto sim, nós temos vários projetos, tá? Eu contabilizei pelo menos 70 projetos de lei para 13º para o BPC. Eu tenho um, junto com o Ricardo, de 2021, e tenho um com o Antônio Furtado de 2022. Mas nem vou dar trela para esses meus dois agora, tá? Eu quero chamar a atenção para o projeto de 1997, eu não recordo agora o número, mas eu sei que ele é de 1997 e é o projeto mais adiantado para 13º para o BPC Loas. Ele está em uma das comissões que eu vou verificar agora qual é. Vou atualizar isso aqui para vocês em vídeo no meu canal, tá? Se inscreve lá no canal Milton D'Antunes e vou deixar vocês a par de quem está à frente dessa comissão para a gente cobrar desse presidente da comissão a definição do relator. Na verdade, eu até já me lembrei aqui. Ele estava na comissão, na CFT, tá? Inclusive, quem estava para relatar esse projeto já tinha sido até definido, que era o Luiz Miranda, que agora não foi reeleito também. Consequentemente, vai mudar de relator. Então, está na CFT esse projeto. Eu vou só definir qual é o número dele, que eu não lembro agora, para que a gente possa começar a cobrar do presidente da comissão definição logo desse relator, para que esse relator possa ser cobrado também o relatório, aprovando o 13º para o BPC Loas, e aí a gente aprove ele nessa comissão, porque logo em seguida ele segue para a CCJ, pessoal, já é reta final, e aí a gente segue depois para o Senado para aprovarmos logo. Tenho certeza que o Lula, com a equipe dele, não vai se opor a beneficiar 5 milhões de pessoas, que todo mundo sabe o quanto é necessitado, que é o BPC Loas, tá? Vamos lá, rapidamente aqui. Rosângela Dornelles Marques. Só tem uma coisa, Milton. Fica fácil prometer em campanha para se eleger e depois dizer que o Congresso não concordou, né? Isso aqui foi naquele fervo ali que deu, mas é o que eu falei. O Lula não estava fazendo campanha ali naquele momento. Ele já estava eleito, né? Fazendo uma reunião lá no Congresso com líderes sindicais, se eu não me engano. Então, é líderes sindicais. Tem aqui a chamadinha aqui. Líderes. Deixa eu ver para não falar besteira aqui, né, meu? É isso mesmo. Líderes sindicais. São líderes sindicais. Né? Centrais sindicais. Isso. Ele estava falando, centrais sindicais. Então, fica tranquila que não foi promessa de campanha. A Tânia me lembrou aqui no chat, é o projeto de lei 3967. Eu vou até anotar aqui que eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso. 3967. Tá? Esse é o projeto... Isso é que é audiência qualificada. Esse é o projeto. Obrigado, só Tânia. Vou explicar para elas aqui, a Tânia, a Ismone, a Enaira, estavam me pedindo a chave de moderação. O meu StreamYard não é pago, gente. Eu não consigo colocar moderador aqui. Então, no canal YouTube, a Ismone é a minha moderadora, tá? No canal. Então, ela cuida ali do meu chat quando estão falando abobrinha, eu não tô lendo. Mas, infelizmente, não foi má vontade minha, não. Eu gostaria de pôr todas vocês, porque eu sei que vocês têm
um coração absurdo, uma empatia absurda com a causa, mas não é essa a questão, é que eu não consegui mesmo. Eu só consigo bloquear ou suspender. É o cantinho da maldade, o meu StreamYard aqui. Agora, para beneficiar, lá, o Rosimar também falou, aqui não se trata de Lula ou Bolsonaro, se trata de cada dia estar mais difícil de viver no Brasil. Concordo plenamente, a gente está no modo hard. Para quem joga videogame sabe o que eu estou falando. Não está no easy mais, não está nem no normal, está no extreme hard esse modo de vida no Brasil. Tá muito. Depois da pandemia, eu costumo falar que eu trabalho o dobro para ganhar o mesmo do que eu ganhava. Então tá nesse pé, tanto que eu parei de trabalhar de sábado porque eu não aguentei mais. Eu só trabalho de segunda a sexta, porque eu preciso relaxar minha cabeça no sábado, senão eu não dou conta. Aí o pessoal fala, estourou, né? Não tá ganhando dinheiro, não parou, não. Eu tenho que ter 2 dias para descansar, porque é de segunda a sexta, pau no gato mesmo. A Rosária Feital dá um alento aqui, isso com certeza, mas se você não passou dificuldades no governo Bolsonaro, não é no Lula que você vai passar. Feital, só não passou dificuldade no Bolsonaro quem é milionário. Todo mundo passou dificuldade na pandemia, não teve um. Eu vi um comentário aqui que eu acho super pertinente, eu sempre falo ele de vez em quando em alguns vídeos meus, que é a pura realidade. Hoje é dia 30 de janeiro, a gente está apenas há 30 dias de um governo que acabou de começar, de um governo que já enfrentou uma invasão, né, dos 3 poderes, né, no Brasil, que está enfrentando agora um verdadeiro genocídio, que não existe nome para dar aquilo do que está acontecendo com os Yanomamis, tá? Mas é coisa que já vem não sei de quanto tempo. Ok, mas teve um ápice agora e está sendo provado documentalmente de que propositalmente deixou de se dar atenção para os índios que estavam morrendo. Então, é muita coisa para dar de conta em tão pouco tempo. Precisamos apoiar este governo como apoiaríamos qualquer outro, já que a gente quer que o Brasil dê certo. Então, acho que vai ter tempo, Thiago, para cada coisa. É óbvio que quanto mais rápido derem atenção para o nosso lado, melhor. Mas a gente não pode esquecer que qualquer que fosse o governo que estivesse no poder há 30 dias, ele teria que dar atenção para muitas demandas. E não é fácil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, o Brasil é um país que tem muitos problemas crônicos e que nós, se formos minimamente coerentes, inteligentes e maduros emocionalmente, a gente sabe que tem que ser dado tempo ao tempo. Ninguém resolve o problema de anos em apenas 30 dias, pessoal. Deixa Lula governar e a gente vai cobrar. É mais ou menos que nem a reunião de escola do meu filho. Foram anunciar um novo método de ensino, eu falei, tudo bem, não tem problema, não vou nem falar nada. Você está anunciando, né, o método de ensino? Tá bom, passou 2 anos, era uma porcaria o método de ensino. Aí eu virei oposição na escola. Então deixa acontecer, né? A gente está sendo informado. Abriu a Lei Rouanet agora? Beleza, vamos ver até onde vai isso. Né? Tem que dar o dinheiro para quem precisa. Agora, Thiago, tu falou de uma coisa importante. Levanta-se alguns questionamentos e as pessoas não sabem, às vezes, acaba se espalhando as coisas de uma forma equivocada e todo mundo, como diz a história, quem conta um conto aumenta um ponto. Todo mundo fala da Lei Rouanet, só concluindo esse teu raciocínio. A Lei Rouanet não sai do bolso do governo, não sai de impostos nossos, não. A Lei Rouanet sai da iniciativa privada, as pessoas precisam entender isso, tá? Sim. Porque quando se fala da Lei Rouanet, dá a impressão de que o dinheiro está saindo do meu bolso e do teu para ir para artista A, B ou C. Não é assim que funciona não, tá, gente? Para ninguém ter uma visão equivocada da coisa. Se de fato a Lei Rouanet saísse do meu bolso e do teu, eu era o primeiro a contestar isso. Só para que fique claro. Sim. Mas eles poderiam canalizar essa iniciativa privada não para show de artista, né, Milton? Eu acho que uma coisa claro. Você não precisa disso. Né? A forma que essa questão da Lei Rouanet é mais uma daquelas formas que quem é endinheirado tem para se livrar justamente de cobrança de impostos. Porque quem é endinheirado, você vai alimentar o 14º, você vai alimentar o 13º BPC. Claro, concordo. O cara quer o Luan Santana pegar R$1 milhão para fechar um show, vai te catar, meu. O cara faz isso vendendo, né? Concordo, com certeza. Beleza. Aí a Lindalva pediu o nome do canal do Milton. O Milton vai falar o nome do canal agora. O canal é o meu nome, pessoal. Milton Dantunes, tá? Coloca aí na área de pesquisa do YouTube. E é bem fácil. Localizou, tem lá uma tarjazinha vermelha, inscrever-se, clica nela, pronto, já está inscrito. E ativa o sininho das notificações para você ficar sempre a par. É importante, eu sempre digo isso, não só no meu canal, mas no Thiago também. Aprendam a desenvolver o hábito, pessoal, de ir no canal todo dia. Eita, vou ver o que é que o Milton colocou lá no canal. Entra no YouTube e vai lá verificar. E clica lá na palavra vídeos, porque vai estar sempre o último vídeo lá no topo, o mais atual. Porque tem gente que fica só esperando receber notificação e nem sempre o YouTube notifica. E você acaba ficando desatualizado. Dá uma fuçadinha lá. E o Alcides foi elegantíssimo aqui.
tecer um elogio aí para o Milton. Parabéns, Milton D'Antunes, você está realmente lutando pela nossa vitória. Aposentados e pensionistas que, infelizmente, somos abandonados e desprezados pelos governos e parlamentares em geral. É isso mesmo, Alcides. Sempre foi, sempre será, mas estamos aqui tentando combater, né, Milton? Sempre. A gente vai manter essa live, a nossa ideia é um projeto que está nascendo agora, semanalmente, a gente conversou em off aqui e vamos abrir a nossa agenda para estar aqui toda semana na segunda-feira, tá? Pode ser que alterne um pouquinho o horário, mas a gente vai tentar chegar às 7h30, e então é a primeira de muitas, tá? O Milton é um parceiro meu, ressuscitou a minha causa, na verdade eu estava saindo fora, eu não estava aguentando mais, sozinho eu não ia continuar, e aí o Milton foi fundamental na minha continuidade, e hoje, depois de um longo tempo, a gente já é parceiro de projetos, de cursos. Pode falar, Milton. Tiagão, deixa eu fazer um comentário aqui. Quem é que tá falando aqui, meu Deus? Deixa eu só ver aqui. Luiz Nascimento? Aqui. Falando que Luiz Nascimento. Põe aí o comentário dele. Tu está bastante exaltado, Milton. Não, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou nordestino, eu sou paraibano, tá? Aqui no Nordeste a gente tem um sangue mais quente, dizem. Sangue de lampião. Sangue de lampião. Mas olha, eu sou sensível, sabe? As pessoas me ligam, conversam comigo no WhatsApp. Eu choro porque eu vivencio, eu coloco vocês como se fosse a gente da minha família, sabe? Então, quando você me vê exaltado assim, na verdade, é a minha forma de me expressar. Eu sou super educado, sou sensível, e principalmente quando o assunto é você, que é aposentado e pensionista. Eu pego a coisa, sabe? Como se fosse minha de verdade. Eu não faço de contas que eu luto por vocês, não. Eu luto de verdade, tá? No dia que eu não tiver essa gana, essa vontade de lutar, Thiago, por essas pessoas, eu não dependo do canal para sobreviver, não, gente. Eu faço isso aqui porque eu amo o que eu faço. Eu amo lutar por vocês. No dia que eu perder esse foco, pode ter certeza que eu abandono isso aqui, sabe? Eu fecho, porque não vai ter sentido. Então, assim, eu me exalto por isso. Mas esse meu jeito exaltado não quer dizer que eu tô com raiva, nem... Tá? Só para vocês entenderem. É a mesma coisa minha. E eu falo com eles, às vezes eles falam, você é ignorante. Aí eu falo, não, é que eu tô falando com você do jeito que eu falaria para minha mãe, depois de ouvir tudo isso que você me falou. Porque tem gente que liga e fica insistindo para fazer umas negociações erradas. E eu, como um cara que fui estudar as finanças, eu falo, não é possível. Eles não estão entendendo o básico. É o básico, gente. Por isso que eu fiz o curso lá para mostrar para vocês, né? Então, é o que o Milton falou, a gente se coloca no lugar. Da mesma forma que a gente tem empatia, a gente é legal, a gente pega pra gente quando vocês erram. Tem vontade de esganar o banco que fez isso com vocês, ou o correspondente. Tá? E eu, por ser correspondente, eu fico mais pé da vida ainda, que eu falo, cara, eu tô 2 anos, tem gente que tá no meu chat aqui há 2 anos, nunca fez negociação na Showcred, e quando me liga é porque fez uma negociação errada. Para não dizer outra coisa. Aí eu falo, mas você tá todo dia aqui no meu WhatsApp, você me dá oi, você faz de conta que você nem é tomador de empréstimo, e aí você me traz um extrato todo carimbado, com 350 bancos diferentes, e eu achando que você nunca tinha pego nenhum empréstimo. Pô, aí você quer que eu fique feliz com isso? Não dá, né? Mas vamos encerrar, Milton. Ficamos até mais do que a gente devia aqui. O link do curso tá aqui, tá, gente? O Milton vai fazer um vídeo novo, aumentou o preço do curso, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou ainda está num preço super legal. O Milton vai anunciar para vocês aí depois na semana. A gente está com a campanha Limpa Nome também, para quem está com o nome sujo aí, chama no WhatsApp que está passando aqui embaixo, a gente direciona o atendimento para limpar o seu nome. A gente entendeu que muitos aposentados estão com o nome sujo aí, na melhor idade. Não é justo, tá? Então conseguimos uma alternativa lícita que você não precisa quitar o seu endividamento para estar com o seu nome limpo. O endividamento vai continuar ali, porém o seu nome será limpo, de uma forma legítima. Tá na lei, tá? Você tem o direito de ter o seu nome limpo, sim, sem maracutaia. Então chama lá, e a revisão da vida toda que a gente está fazendo também para quem aposentou entre 2013 e 2020. Nesse hiato de 7 anos, dá para revisar o seu salário para dar uma melhorada. Milton, fica à vontade aí, suas considerações finais dessa semana. Na semana que vem a gente vai estar junto de novo. Maravilha, Tiagão. Só agradecer, pessoal. Agradecer pelo carinho de vocês. É isso. A gente está aqui para continuar lutando. Vocês são, para mim, combustível, tá? Eu acordo já pensando no que é que eu vou fazer, no que eu vou planejar, no que eu posso articular, pensando sempre em vocês. E isso, para mim, é muito bom. Volto a dizer, faço como se fosse para meu pai, para minha mãe, para alguém que realmente eu amo. Porque, de fato, eu me preocupo, eu amo cada um de vocês.
Por isso que eu cuido com tanta vontade, por isso que eu brigo de verdade, tá? E é como o Thiago falou, do jeito que eu falava sério com a minha mãe, né, com meu pai, ó, não faz isso aqui que tá errado, não vai dar certo assim, faz assim porque eu tenho experiência, então é assim que eu quero cuidar, né, tratar com vocês, com muito carinho, com muita atenção. Então, se une aqui com a gente. 2023 é um ano de muitos desafios, é o principal ano de desafio depois de 4 anos aí de muito retrocesso para vocês, tá? Então, é um ano muito complexo, mas a gente não pode desistir, a gente está abrindo mais uma vez essa clareira de situações para que já em 24 a gente tenha um salário realmente digno de cada um de vocês no tocante a valorização desse salário. Tem equipe trabalhando para isso agora, tá? Então, isso é muito importante. A gente vai atualizando vocês, atualizando sobre cada uma dessas pautas importantes, para que a gente possa ir galgando nessas vitórias com o passar do tempo, tá? Um beijo no coração e a gente está sempre junto por aqui. Sensacional, gente. Se estamos aqui por vocês, estejam aí por nós. Para todos que perderam contato, tá passando aqui embaixo, tá? É só chamar, é um WhatsApp, a gente atende todos vocês. Semana que vem a gente está aqui de novo. Na semana, não perca os melhores momentos dessa live. Isso aqui pegou fogo, hein? Foi muito legal. Já chegamos com os 2 pés na porta, Milton. Simbora. Só para os fortes, só os fortes sobreviveram aqui no chat. Muito obrigado por vocês entenderem, tá? Por vocês estarem aqui. Independente da sua visão política, a gente está aqui por vocês. E se estamos aqui por vocês, estejam aí por nós. Até a próxima. Valeu, gente. Fala pessoal, olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividada. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. O Manual Prático Anti-Endividamento, desenvolvido pelo meu amigo Thiago Paragiani, com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90, hoje apenas R$ 49,90, podendo parcelar em 8 vezes sem juros, e você tem até 7 dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não, podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo, saia do superendividamento comprando esse curso, Manual Prático Anti-Endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do superendividamento agora, nesse momento. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.